E aí, galera? Que tricolor é esse? Que defesa é essa? E que saída de bola é essa? Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Tá difícil. Se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário, que é importante, e aperta a carrapeta. Que é para sofrer, nós vamos sofrer aqui. O que a gente vai fazer? Que time é esse? Começou muito bem, jogando muito bem. Só que o time do Mirassol é um time que pode enganar, né, a quem não está ligado. Agora, quem está ligado é um time muito arrumado, cara. Tem uma boa defesa. Não é um time extraordinário, mas é um time que tem uma boa defesa, um bom meio do campo e um bom ataque. Então ele é um time equilibrado. Então você tem que fazer tudo para quebrar alguma, né, parte dessa aí, para não deixar tudo à vontade. E outra coisa, presta atenção, o time do Fluminense não sabe sair jogando. Mas será possível que ninguém está vendo isso? Foi todo o segundo tempo assim e um pedaço grande do primeiro tempo. Primeiro tempo, o Keno ainda fez algumas coisas lá pelo lado esquerdo, mas o Keno não adianta. Todo jogo é isso. Você dá uma trombada nele, ele cai. Perdeu. E enquanto não der uma trombada nele, ele está bonito no jogo. Vai para lá, puxa para cá, cruza, faz até gol e tal. Agora, deu a primeira pancada nele, acabou. E foi o que aconteceu e o que tem acontecido. Ele é mau jogador? Não, não é mau jogador. Mas todo mundo já percebeu isso. Quer chegar, porque se não chega, ele faz, né, o diabo ali, porque ele sabe, ele não é bobo. Mas os caras encostam nele. Se a marcação não encosta, encosta a cobertura. Então não adianta insistir por ali. O que a gente vai fazer? Aí o que acontece? 35 minutos, o Alisson cruzou, o Guilherme, a marcação estava falha, o Guilherme entrou e meteu o primeiro gol aos 35 minutos. O jogo estava equilibrado, né? Canóbio e os dois, Canóbio e o Keno, eu vou continuar frisando sempre isso. Não podem jogar aqui. Até aqui tudo bem. Se eles fecharem aqui o meio, com os 3 de meio do campo, são 6 no meio do campo. Tá certo? Então, eles fecham aqui, os dois. Porque o centroavante vem, que não tem que vir, tem que ficar aí. Então ele tem 3 no meio do campo, com 2 aqui, 5. Com mais esse que vem, 6. Então esse problema da marcação e da saída de bola está meio complicado. Então você faz o seguinte, 4 zagueiros, 3 no meio do campo, né? 7 e 3 10 na frente. Dos 3 de frente, 2 vêm. Então, fecha o meio do campo. É preferível você fazer isso com o meio do campo e fechar aqui e lá atrás está fechado, do que você pegar esses 2 pontas, né, e botar para cobrir os laterais. E aí? Aí eu roubo uma bola lá, como é que eu faço? Meu centroavante está aqui, ó. O Cano está aqui. E todas as vezes que o Cano vem aqui, ele é quem arma o contra-ataque do adversário. Hoje armou 2 vezes. E o Kennedy, que era, né, o que entrou jogando, o Kennedy saiu aos 16 do segundo tempo, estava aqui também. E rebatendo bola. Para quem? Para os 2 zagueiros que estão dentro do campo do time do Fluminense. Está errado isso, cara. Todo jogo é isso. E os caras começam a apertar.
saída de bola. Sai o goleiro pro Thiago Silva ou pro Freitas. Aí eles começam a chegar aqui. Aí os dois de frente deles, pega um e pega o outro. Já dificultou. Aí vem a bola pro Thiago Silva. Thiago Silva domina a bola. Aí fica aí. É assim que ele faz? E a bola está aí. E os caras estão chegando. Quando aperta, ele lança para o lateral. O lateral fica numa rua, ó. Fica no desespero, porque o cara tá chegando encostado nele. Aí o que ele faz? Ele atrasa para o goleiro. Aí a galera chega, o goleiro chuta para frente. Ou então sai jogando de novo. Aí está tudo apertado aqui. Correram riscos, hoje principalmente, desnecessários. Então, resultado. Primeiro tempo, até que foi igual. Bom, teve um gol anulado, né? Teve um gol anulado porque armaram uma falta lá no meio do campo, foi isso? Que não foi falta. E o árbitro estava lá do outro lado, mandou seguir. E saiu seguindo a jogada. Aí gol, vibrou, o narrador se esguela todo, comentarista e tal. Aí o VAR chama ele. Diz, ó, uma irregularidade. Mas o que foi? Foi impedimento? Não foi. O Bandeira não deu nada, correu para o campo, para o meio do campo. Aí eu não vi nada. Legal, não, vem aqui. Aí ele foi lá. Há 3 dias antes do lance, foi uma falta lá no campo do Fluminense, que não foi. E aí ele voltou, ele foi lá, viu, voltou e anulou o gol. É uma sugestão, todo mundo dá sugestão, vou dar também, né? Faz uma coisa, o cara que está dentro do campo com apito, ele só vai fazer uma coisa, apitar, mais nada. Quem vai dirigir o jogo ao pé da letra é o VAR. Porque ele tem 10 câmeras, 50 linhas, né? 35 olhos, porque tem um bando aqui, tá certo? Ele vai comandar. Apita! Aí ele, pra lá. Aí o árbitro fala, pra lá. Tá com o jogo. Apita. Aí vai, foi lateral. Bandeira não deu, mas saiu. Lateral. Então ele não tem mais razão para ficar ali. Se ele é comandado, se ele vê o lance e achou que não foi, o VAR não tem que se meter, cara. Senão, para que esse cara ali? Para quê? Ele é um boneco ali. É sugestão. De repente. Bom, e aí, 1-0, o time do Mirassol, o Guilherme, fez o gol. O Alisson entrou, cruzou. O Guilherme pegou bola rebatida, não foi isso? O Guilherme pegou nem sei, a bola veio cruzada. E o Guilherme bateu sem marcação nenhuma. Todo mundo lá e o Guilherme aqui. Deixou 1-0. 47 minutos, o Acosta cruzou o Thiago Silva num córner, numa falta, deu uma cabeçada para fora, acabou. O time do Fluminense não se encontrou no primeiro tempo. Não se encontrou. E o time do Mirassol foi sentindo, né, que o time do Fluminense, quando começa a pressão, ele começa a sair errado. O Freitas, por exemplo, ele tem uma jogada, é chutar para frente. E foi o que aconteceu. Então vieram as substituições, saiu o Keno, como sempre, trouxe o Teudo no intervalo. E aí o que acontece? A Costa fez tudo certo. 4 minutos aqui pelo lado esquerdo. Jogou bem o Baixolinho. Aqui. Na hora de chutar, ele não chutou. Ele cruzou. Ele tinha que ter chutado. Talvez até ele fizesse o gol. Porque ele fez uma jogada boa aqui, pequena área ali, bico da pequena área. Ameaçou, cortou para cá, cortou para cá. Ele tinha que chutar. Aí ele cruzou. Perdeu a jogada.
Depois, aos 11 minutos, foi um córner, René, Acosta e o Martinelli, um rebate, e o Martinelli entrou e empatou o jogo. Aí o time do Fluminense deu uma crescida. Saiu o Kennedy, entrou o Cano, saiu o Canóbio, entrou o Moreno. Quem contratou o Moreno, né? Aí vocês contratam o Moreno, que eu não sei nem por quanto, qualquer coisa não vale, e deixa o Riquelme do lado de fora, ou no banco. É melhor emprestar, vende o Riquelme, é melhor. E ver se contrata outro Moreno, para ficar 2 Morenos, jogando ali, um conhecendo o outro. Pô, vocês estão de brincadeira também, não. Vocês que estão contratando aí no Fluminense. Aí saiu o Acosta, entrou o Lima, e ficou nisso aí. E eles, o que fizeram? Saiu o Christian, entrou o Negueba, saiu o Gabriel, entrou o Shailo, saiu o Guilherme, entrou o Marques, saiu o Alisson, entrou o Carlos Eduardo, e saiu o Neto, entrou o Rony. Eles trocaram tudo. Trocaram os 3 de frente, trocaram os 2 no meio do campo e partiram para dentro, porque sentiram, né, que o time do Fluminense, com um aperto a mais, eles iam entregar o jogo. E foi o que aconteceu, cara. Eles começaram a apertar o time do Fluminense e eu falava do Freitas. O gol deles, aos 40 minutos, o gol do Negueba, foi um chute mal dado pelo Freitas, que normalmente, ele chuta errado e toca errado. E ele fica com aquele joguinho de Seca Lourenço ali no meio. Toca pro Thiago. Aí o Thiago fica parado, olhando. Quando todo mundo aperta, ele solta a bola. Aí já está todo mundo no sufoco. Ou então, chute lá para frente quando os caras apertam. Foi isso que aconteceu. Aí, 40 minutos, o Reinaldo ainda entrou por ali, e o Canóbio ainda não tinha saído, fez uma falta nele, a um palmo da risca. O Canóbio veio. E o lateral? Cadê o lateral? Tem ninguém para marcar ali, o lateral marca o lateral que vem apoiando. Tá certo? E ele ficou marcando quem? Se o Canóbio é que está fazendo a parte dele. Ele está onde? Cobrindo o meio? Não está, ele está ali de bobeira. Muito bem. Aí, falha do Freitas, que chutou para frente, e o meio do campo deles, ou o zagueiro estava chegado no meio do campo, tocou na bola, falha do Freitas, falha do Thiago Silva, que saiu na cobertura, que meteram uma bola aqui, o cara entrou por aqui, Carlos Alberto entrou por aqui, e o Thiago saiu na cobertura. O Thiago deu uma meia parada, tinha que dar um carrinho no cara, ou então tinha que chegar. Não chegou. O cara deu mais uma passada, a bola quase saindo, meteu a bola para o meio. Freitas estava aqui, que perdeu o lance, Thiago Silva aqui, sabe quem estava no meio da área com o Negueba? Era o lateral direito, Samuel Xavier, que chegou atrasado. E o cara chegou na frente dele e meteu. Os 2 zagueiros estavam fora. Estão marcando mal, estão saindo mal. Tem que rever essa zaga aí, ó. Essa zaga está entregando ouro, hein? Está entregando ouro. E aí, 40 minutos, logo depois terminou o jogo. Um jogo que era difícil, mas era difícil para eles também. Eles jogaram muito mais. Porque está no campo dele, não interessa onde eles estão. O time do Fluminense tem futebol para jogar mais do que isso que está jogando. E todo desarmado. Tem que chamar também o Martinelli. Martinelli está fazendo falta de graça. Eu pensei hoje que ele fosse ser expulso. Eu estava vendo o jogo, vai ser expulso. Reclama, pega a bola, falta, ele fez, pega a bola e joga para lá. O cara amarelo, devia multar ele. Está levando cartão de graça. Depois entrou num cara, um pouco em cima. Acho que o árbitro deixou passar. O árbitro às vezes deixa passar, mas o VAR cagueta. O VAR vai lá, vem aqui para ver. Então, tem que mandar ele prestar atenção.
E o time do Fluminense se perdeu, exatamente no meu modo de ver, nessa saída de bola, nessa marcação errada e no toque de bola. Está tocando errado, está demorando a tocar, está demorando a sair a bola de lá de trás. Vem no meio do campo, vem na defesa, defesa para o lateral, lateral para defesa, defesa para o goleiro. Parar com isso. Foi para lá, não volta com ela. Se ela saiu daqui, foi para lá, lá se vira. Não volta com ela. Porque aí os caras começam a apertar. E aí vem para trás, vem para trás. É para lá, não é para cá, porra. Tem que empurrar o time para frente. E o time não vai. E aí acontece isso. Outro detalhe importante também, o Cano. O Cano, hoje, nesse jogo de hoje, veio 2 vezes aqui atrás, que não tem que vir. Veio aqui na cabeça da área. Ele armou 2 contra-ataques. Aí depois fica assim, ó. Sabe o que é isso? Pedindo desculpa. Depois que aconteceu, não adianta. Então, não traz o cara para cá, deixa ele aí. O Kennedy, a mesma coisa. Hoje, fez um contra-ataque para os caras. Aonde o Kennedy estava? Na cabeça de área do Fluminense. O que ele está fazendo ali? Só ele sabe. O treinador não sabe? Será que o treinador sabe? É o treinador que manda voltar? É gente lá dentro do campo que manda voltar? Está tudo errado. Tudo errado. Aí roubou uma bola. Aí sai o bando todo correndo. Não era mais fácil ter um ali? O cara que vai correr, como o último gol que aconteceu lá do Fluminense, o último jogo. Saiu aqui, meteu a bola, o cara rompeu por aqui, foi o Serna, do próprio Kennedy. Só que ele não estava lá, estava aqui. Recebeu a bola, empurrou aqui e saíram aqui. Tudo bem, mas está aí. E o outro está aqui, não está aqui. Pô, está errado isso, cara. E ninguém vê. Isso atrasa a saída de bola do time do Fluminense. Perdeu um jogo, poderia até ter arrancado um empate, até uma vitória poderia, se tivesse prestado pelo menos mais atenção no jogo. A baranga do jogo eu vou botar a defesa do Fluminense. Thiago Silva e Freitas. O craque do jogo é o Negueba. E a arbitragem, como sempre, uma porcaria. É 0! Valeu, galera.